Bom, o segundo passo agora, uma vez que a gente sabe que esse setup de view code funcionou, é começar a trabalhar em cima daquele layout, certo? Que é esse daqui, tá? Então a gente vai começar criando esse button, vendo como utilizar view code, certo? E a gente vai conversar sobre diferentes implementações, tá? E preocupações que a gente vai ter que ter na hora de implementar, tá? Então, para começar, fica claro que se a gente for trazer todo esse código de view, né, para o view controller, vai ficar uma confusão danada, certo? Então, até antes a gente tinha o código de view feito no Interface Builder, certo? Então, tipo, você tinha uma separação, né, entre a sua view, o controller, o modelo, as outras diferentes partes do seu sistema, certo? E a gente vai, obviamente, manter essa separação, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai criar é um arquivo chamado viewControllerView, tá? Estou chamando de viewControllerView porque a minha controller chama viewController, mas isso daqui seria por exemplo, characters, grid, screen, alguma coisa assim. Então vamos chamar de viewControllerScreen, tá? Esse cara daqui, ele vai ser, entre aspas, a minha representação do que antes ficava no Interface Builder, ou seja, a minha tela. Então, como que eu crio esse cara? Primeira coisa, eu vou vir aqui e vou criar o meu viewControllerScreen, certo? Esse cara vai herdar de yView, tá? Para isso a gente vai precisar importar aqui o yKit. Feito isso, né? A gente já tem algo para usar lá na nossa viewController, tá? E o que a gente normalmente vai fazer na viewController é basicamente setar a nossa screen para self-view, tá? Então eu vou ter aqui algo nessa linha, tá? Isso daqui poderia variar, de repente, se o meu viewControllerScreen precisasse receber algum parâmetro, talvez eu precisasse fazer essa inicialização no init dessa viewController, etc, tá? A gente vai ver alguns casos nos próximos módulos, quando a gente de fato estiver construindo o nosso sistema, tá? Mas agora, por conta do problema que a gente está resolvendo nesse módulo e, enfim, de ser um código mais para explorar como fazer, a gente vai se ater a esse tipo de implementação. E aqui eu vou simplesmente configurar o meu screen, tá? O próximo passo é fazer com que essa viewControllerScreen ela se comporte da maneira que eu tinha, né, que é basicamente uma tela vermelha. Como que a gente pode fazer isso, tá? Então, eu vou ter o meu init aqui, tá? Posso fazer uma override desse init frame, por exemplo, tá? Então, basicamente, esse cara aqui que ele vai chamar o super, tá? Eu posso, inclusive, como eu quero trigar lá aquele meu construtor vazio, eu poderia fazer algo assim, tá? Então, quando eu estivesse chamando nessa viewController, esse cara sem argumentos, ele estaria batendo naquele cara de lá, tá? Toda vez que eu coloco um init aqui em algo que herde de yView, eu vou ter que também implementar o meu required, que é o meu init com encoder, tá? Isso daqui é o que ele usa quando a gente vem por exemplo, do Interface Builder, tá? Então, o storyboard ou Chibi, tá? Depois desse meu super init, vamos dizer que eu queira setar o meu background color para vermelho, tá? Então, para manter aquele mesmo layout, né, a mesma interface que eu tinha antes. Vamos rodar aqui para ver se é suficiente, tá? Se eu obtive o mesmo resultado. E a gente pode ver que a tela continua igual, então eu consegui, enfim, trazer aquela configuração que eu estava fazendo no viewController para esse arquivo separado, perfeito? Então agora, o nosso objetivo é implementar esse botão daqui e falar um pouquinho sobre como seria essa estratégia, tá? Então o que a gente precisa fazer? Se a gente lembrar do nosso
passo a passo lá de storyboard, né, de Chibi, no Interface Builder, o que a gente fazia primeiro? A gente adicionava um elemento, né, na tela que a gente arrastava, depois a gente configurava as constraints e a gente fazia alguma configuração adicional, tá? Então vamos separar isso em 3 partes. A primeira que é adicionar view, a segunda que é configurar constraints, perfeito? E a terceira que é setup adicional, tá? Vamos falar que a gente tem essas 3 diferentes partes toda vez que a gente for criar esse layout, tá? Então, um primeiro momento anterior a adicionar a view, eu preciso ter a view. E eu vou criar aqui, por exemplo, o meu button, tá? Que é simplesmente um iButton, tá? Que vai ter esse frame zerado, tá? No primeiro momento, já que a gente vai mexer nas constraints ali embaixo. A gente vai falar que o background dele, por exemplo, é vermelho, que o title dele é, né, como está escrito ali, fetch, para o estado normal, perfeito. Então, depois que a gente fez essa configuração do button, a gente vai adicionar ele como subview, tá? Então, a gente vai vir aqui, adicionar esse cara como subview e a gente vai configurar as constraints dele. Então, olhando basicamente para essa tela, a gente vai derivar alguma coisa aqui. Então, como que eu configuro as constraints, tá? Nos últimos tempos, a Apple lançou a API de Anchor deles, que facilitou muito a escrita dessas constraints, né? E quase que todo framework hoje que a gente utiliza para lidar com constraints está escrito baseado em cima dessa nova API, tá? Então, antes da gente eventualmente evoluir essa implementação para um framework específico, por exemplo, Snapkit ou Cartography, esse tipo de coisa, vamos entender como que isso é feito por debaixo dos panos, perfeito? Então, ó, por exemplo, a gente quer configurar algumas anchors, né? A gente quer configurar o nosso leading anchor, que é como se fosse a nossa margem com a esquerda, tá? Então, como que a gente configura isso? A gente tem algo como constraint equal to constante e tipo um valor de delta, né? Um offset aqui que eu posso colocar. Então eu vou falar que a minha lead anchor é igual a minha lead anchor do meu pai, né? Da minha superview. Quem é minha superview? É o self, basicamente, tá? Então eu tenho aqui meu lead anchor e qual vai ser a constante? Qual vai ser a diferença desse a distância entre meu lead anchor pai para esse lead anchor do button? Vai ser de, vamos dizer, 15 pixels, por exemplo, tá? Depois disso, eu tenho que ativar essa constraint. Então, eu vou botar aqui um isActive como true, beleza? Então, isso vai ativar essa minha lead anchor. Depois disso, eu vou fazer algumas outras configurações, né? A próxima seria o meu trailing anchor, que é como se fosse a minha margem da direita, tá? Também configurado como self, active true. Depois eu vou ter uma de altura, né? Então, essa de altura já é um pouquinho diferente, porque eu só vou falar que ele é igual a, por exemplo, 50 pixels. Ele vai estar ativo, tá? Depois, eu vou precisar configurar a minha bottom anchor para falar que tipo, ele está ancorado em relação ao bottom do meu pai, tá? Então, eu vou falar que está com 15 e eu vou rodar esse código, tá? Simplesmente para ver o que é. Obviamente, aqui eu vou colocar outra cor para o botão ficar legal. Então, eu vou ficar com o background color da minha screen, vai ficar como dark gray, tá? Então, reparem que eu estou fazendo tudo isso dentro desse meu método init, tá? Depois a gente vai ver, obviamente, formas melhores de abordar essa construção. Então, vamos rodar aqui para ver, tá? Antes de rodar, eu só vou vir aqui no meu playground, tá? E vou pedir para ele parar de rodar, porque ele está impactando, tá? Então, vamos voltar para a nossa screen e vamos ver aqui no simulador qual vai ser o resultado dessa implementação.
Tá, o resultado é que eu tenho uma tela, né, que agora está pintado com dark gray, mas o meu botão infelizmente não apareceu, tá? E o que aconteceu? Na verdade, o que aconteceu é que toda vez que a gente tiver lidando com essas constraints, né, com auto layout, em relação a um elemento de UI, a gente tem que setar uma propriedade chamada Translate Auto Resizing Mask into Constraint, certo? Isso já está meio que configurado no storyboard, nas nossas chibs, né? E é uma propriedade que basicamente indica que aquele elemento ele vai respeitar as leis do auto layout, né? Em oposição a como era antes, né? Usando só frame e posicionamento absoluto, né? Antes da introdução de auto layout, tá? Então a gente vai falar que isso daqui é falso, tá? Vamos rodar de novo. E agora a gente consegue ver o botão aparecer na tela, tá? Mas não é exatamente o que a gente queria, certo? Parece que tipo, ele respeitou essa margem aqui da esquerda, mas a margem da direita e a margem do bottom, ele meio que somou com esse valor, né? E essa constante, quando eu estou falando que, por exemplo, button trailing anchor, vamos chamar isso de margem da direita, é igual a margem da direita do meu pai, o constant 15 está somando esse valor, então eu estou transbordando para fora da tela. Uma forma de corrigir isso seria, tipo, falar que em vez de ser 15, é menos 15. E aqui para o bottom também, né? Então, left e top, as constantes são positivas, né? E tipo, right e bottom, dependendo do que você quer fazer, né? Mas na maioria das vezes você vai colocar de forma negativa, né? Um valor negativo para você ter o layout que você quer desenhar. Então vamos rodar de novo e a gente vai ver o resultado disso. Se vocês repararam, toda vez que a gente roda o projeto, né, que a gente dá um Command R, ele fica consumindo um certo tempo com o Playground, né, que ele está rodando aqui as atividades do Playground, que estão fazendo o download, enfim, daquele nosso JSON, aquela parte toda lá do network que a gente testou primeiramente. A gente pode vir aqui e comentar isso, tá, para a gente não ficar perdendo tempo com isso agora, uma vez que a gente já sabe que já está funcionando, que a gente já escreveu os testes para a camada de rede, etc. A gente poderia até remover isso daqui completamente, que ele foi usado para desenvolver a camada de rede, mas agora ele já não está mais, de fato, ajudando a gente, certo? Então, eu vou só comentar isso daqui para impedir que ele fique rodando toda vez que a gente estiver testando ou rodando alguma coisa no projeto. Então a gente conseguiu ter o botão, né, lá mais ou menos da forma como está especificado no layout. Obviamente, quando a gente olha para isso daqui, pô, olha a quantidade de trabalho só para ter um simples botão, tá? E a complexidade do código. Imagina que aqui eu tivesse todos aqueles outros elementos, eu ia ter que adicionar, eu ia ter que criar, eu ia ter que configurar as constraints, fazer algum setup adicional, né? Parece um pouco desordenado. E a gente vai ver uma forma de organizar isso no próximo vídeo, tá? Mas a princípio a gente já começou a explorar como é feito, né, essa criação de view com essa abordagem de view code e obviamente também vendo como que elas são ancoradas, né? Como que a gente lida com constraints no código, né? Antes da gente simplesmente introduzir um framework que vai facilitar essa criação de constraints, tá? Então, no próximo vídeo a gente vai refatorar isso e vai definir o padrão como a gente vai trabalhar com view code, tá?